praia, também pernambucanos, o bacharel Felipe Lopes Neto, o professor de Direito Jerônimo Vilela de Castro Tavares, o padre Joaquim Francisco de Faria, o magistrado José Francisco de Arruda Câmara e, ainda, o deputado pelo Rio Grande do Norte, Casemiro José de Moraes Sarmento. Mas a reivindicação pacífica da praia foi veementemente combatida. Sepultou o projeto, forçando-lhe a rejeição, uma declaração do ministro dos Estrangeiros, alegando que contrariava os tratados internacionais firmados pelo Império, assecuratórios da liberdade de comércio. Teve Nunes Machado que se contentar com a apresentação de nova proposição, segundo a qual em cada casa comercial estrangeira devia haver pelo menos um caixeiro nacional. O próprio teor desse projeto serve para mostrar a que ponto chegará a prepotência econômica e o desprezo pelo trabalho livre nacional. Pois a legislatura chegou ao seu termo imprevistamente, com o decreto de dissolução, a 19 de fevereiro de 1849, sem que o novo projeto de Nunes Machado tivesse sido sequer votado. 34. R. Magalhães Júnior. Além da nacionalização do comércio e da divisão das terras, a praia tinha outras ideias, como a da substituição de vários impostos então existentes pelo Imposto sobre Rendimentos, o estabelecimento de medidas contra a usura, pois chegavam a ser cobrados juros de 20% até 25%, não ao ano, mas ao mês, o federalismo, que desse às províncias a desejada autonomia, a ampla liberdade de pensamento, o direito ao trabalho para todos os brasileiros e a substituição gradual do trabalho servil pelo trabalho livre. Asterisco, asterisco, asterisco. As primeiras manifestações de violência, originadas pelas paixões que a praia estimulava, entre os seus adeptos, que eram, para os adversários, os 5.000 mulambentos, a ralé de Recife, ocorreram em junho de 1847, quando praieiros armados, depois de um conflito de rua, saíram pela cidade aos gritos de mata marinheiro. Grupos foram à Assembleia Legislativa pedir a decretação da expulsão dos portugueses e a nacionalização do comércio, só não se registrando então conflitos de graves consequências em razão da intervenção dos elementos mais moderados do Partido Liberal. Quando a praia começava a se sentir mais segura do terreno em que pisava, é que ia chegar, na verdade, o momento do seu declínio. As notícias vindas de Pernambuco alarmavam os liberais de tendência menos avançada. Mais uma vez iria se provar o dito de que nada mais parecido com o Saquarema que um Luzia e vice-versa. A praia era um fenômeno puramente regional, olhado com desconfiança pela parte emperrada do partido. É esta que influi no sentido da demissão de Chichorro da Gama. Depois de uma breve interinidade de Vicente Pires da Mota, assume a presidência de Pernambuco o desembargador Antônio da Costa Pinto, homem neutro, quase um adversário, visto com reservas e desconfianças pelos praieiros. Este, porém, só governará de 15 de julho a 17 de outubro de 1848, pois deixará o poder com a ascensão dos Saquaremas. A situação se torna alarmante, para os praieiros, quando caem os liberais e voltam ao poder os conserva. Diodoro. Primeiro volume. 35. Doors. 8 que o jovem imperador chama para organizar o gabinete precisamente um dos elementos ultra-reacionários de Pernambuco, Pedro de Araújo Lima, então visconde e mais tarde Marquês de Olinda. Este nomeia presidente da província de Pernambuco o então deputado conservador pelo Pará, Herculano Ferreira Pena, asterisco, que toma posse a 17 de outubro. Seria ele, ao ver de todos, o instrumento das vinganças, o executor das represálias, o homem através de quem o novo presidente do conselho iria reduzir a praia a destroços. Os elementos mais exaltados não se contêm. Entendem que é preciso reagir, por todos. Os meios, ainda, ou principalmente, pelos meios violentos. Nunes Machado se inquieta com a situação, considera uma loucura qualquer movimento armado e parte para Pernambuco, para dissuadir os companheiros. Tão puras eram as suas intenções, tanto estava a revolta fora de suas vistas e esperanças, escreve o R. Bano Sabino Pessoa de Melo, em Aprecia 9.1 da revolta praieira em Pernambuco, que nos assomos da surpresa lançou imprecações contra seus amigos e aliados, e partiu na firme resolução de desarmar o partido. Entretanto, ao chegar a Alagoas, onde desembarcou, foi informado de que tal atitude era mal compreendida. Havia quem o apontasse como um aproveitador de situações, um vulgar demagogo pronto a recolher votos e a retrair-se nas horas difíceis e perigosas. Não era sem razão que dele havia dito Honório Hermeto Carneiro Leão, o futuro Marquês de Paraná: Nunes Machado tem todas as coragens, menos a de resistir aos amigos. O modo que encontrou de desmentir os que o acusavam foi o de ceder aos seus pontos de vista, envolvendo-se numa luta que condenava e que acabaria por custar-lhe a vida. Principalmente, sabia Nunes Machado que a luta era vã,
representando Pernambuco um foco isolado de insurreição, sem ligações com quaisquer outros pontos do Império. Foi a 7 de novembro, 40 dias depois da ascensão de Araújo Lima ao governo, que instalou a revolta. Este político do Império, além da de Pernambuco, exerceu a presidência de mais 8 províncias, desde o Amazonas a Minas Gerais e Mato Grosso. 36. R. Magalhães Júnior. Comarca da Iguaraçu. Daí a rebelião vai se estendendo a outros lugares, depois de sangrentos encontros com as tropas imperiais. O vacilante presidente Herculano Ferreira Pena despacha, incontinenti, emissários às províncias vizinhas e à capital do Império, em busca de socorro. O ministro da Guerra, Coronel Manuel Felizardo de Souza Melo, alcunhado Felizasno pelos pasquins liberais, determina o embarque, para Recife, em princípios de dezembro de 1848, do 4. Batalhão de Artilharia a Pé, de que fazia parte o 2º Tenente Manuel Deodoro da Fonseca. No mesmo cenário das lutas travadas pelo pai em 1817 e 1824, iria receber o batismo de fogo. A principal figura militar da praia era o capitão Pedro Ivo Veloso da Silveira, do 2. 0 Batalhão de Artilharia a Pé. Exercia este o comando do destacamento militar de Água Preta e, com a ascensão dos conservadores, fora demitido do cargo, comprometendo-se, então, com a praia, a tomar a frente da insurreição pernambucana. O movimento armado se comunica a Olinda, às 10 horas da noite do dia 7 de novembro de 1848, e se estende rapidamente a Jaguarão, Nazaré, Bonito, Rio Formoso, Serinhaém, Água Preta, Pajeú das Flores, Boa Vista, etc., incorporando uma massa de aderentes não inferior a 20.000 pessoas. As forças do governo, enviadas para dispersar os rebeldes, encontraram tenaz resistência e foram rechaçadas em vários encontros. Elevado ao posto de brigadeiro, no comando das forças da praia, 2 brigadas constituídas por ato do conselho diretor da rebelião, Pedro Ivo as conduziu de refrega em refrega, a caminho da capital da província. Araújo Lima nomeia, logo, um novo presidente para a província conflagrada, Manuel Vieira Tosta, futuro visconde e depois marquês de Muritiba, homem enérgico, de mão de ferro e sem maiores escrúpulos, tanto que, para combater os praieiros, não hesita em convocar um famoso bandoleiro, Vicente Ferreira Tavares Coutinho, mais conhecido como Vicente de Paula. Era este um cabano que se tornará irredutível e à frente de um grupo armado praticava toda sorte de estrepolias nas Alagoas. Perseguido da justiça, foi, no entanto, convidado por Vieira Tosta a ajudar a acabar com os anarquistas de Água Preta, principalmente ao C0. Diodoro. Primeiro volume. 37. Liando o prender, já e já, esse Pedro Ivo, inimigo do nosso adorado imperador, asterisco. Serviu de intermediário nos entendimentos entre o bandoleiro e o presidente o padre Pinto de Campos, que, mais tarde, surgiria no cenário político como uma figura representativa da facção conserva. Dora de Pernambuco. Incorporado às forças governamentais, comandadas pelo general José Joaquim Coelho, futuro Barão da Vitória, Deodoro aguardava o momento de entrar em ação. Tinha pouco mais de 21 anos e fazia apenas 12 meses que terminara os seus estudos na escola militar. A tropa de que fazia parte, em vez de desencadear a ofensiva, esperou que os rebeldes o fizessem, numa tentativa ousada para assenhorear-se da sede do governo. A 2 de fevereiro de 1849, tomou Pedro Ivo essa decisão. Investiu contra Recife pelo lado sul, avançando, sem encontrar maior oposição, até o bairro de Santo Antônio. Entretanto, daí para diante, as forças praeiras viram com surpresa que o governo oferecia a mais encarniçada resistência. Ao aproximar-se do Palácio Presidencial, enfrentaram o fogo cerrado das tropas de José Joaquim Coelho. Tendo já alcançado a Rua do Sol, foram os rebeldes forçados a retroceder, tomando novas posições nos Largos do Carmo, Livramento, Penha e na Rua do Rosário. A batalha continuou, intensa, crepitante, sem minuto de trégua. Novo recuo dos bravos praieiros, para as ruas da Ribeira, Concórdia e Augusta, onde Pedro Ivo fez esforços inauditos para animar seus soldados e voltar à ofensiva. Tudo em vão, porém. Nunes Machado, de armas nas mãos, lutando como um bravo, tombara no encontro, sob o fogo adverso, ficando o seu nome envolvido numa legenda de heroísmo. Cadáveres juncavam as ruas do Recife. Pedro Ivo reagrupou os seus homens, cruzou o Capiberibe e tomou o rumo do sertão. Estava selado o destino da rebelião praieira, grito de desespero contra as formas mais odiosas e desumanas de opressão econômica e política. As tropas imperiais continuaram a perseguir Pedro Ivo pelo sertão adentro.
Dispunha este de novos batalhões, formados por voluntários, mas não lhe sobrara tempo para bem treiná-los, nem armamentos e munições que bastassem. Asterisco, carta citada pelo escritor Carlos Pontes, em artigo no Jornal do Comércio. 38. R. Magalhães Júnior. Revelando sangue frio e bravura, participou Deodoro de mais 2 combates contra as forças da praia. Em julho de 1849, Manuel Vieira Tosta foi substituído na presidência da província. A marcha dos acontecimentos em Pernambuco fez com que Araújo Lima se retraísse, uma vez que sua ascensão ao poder era apresentada como a causa principal da deflagração da luta, e em outubro cedeu o seu posto, de presidente do conselho, a José da Costa Carvalho, então visconde e, depois, marquês de Monte Alegre. O substituto de Manuel Vieira Tosta era um dos maiores vultos políticos do Império, Honório Hermeto Carneiro Leão, futuro marquês de Paraná e artífice da política de conciliação dos partidos. Homem brando e tolerante, sua função principal era a de impedir os excessos da reação. Desde logo, repeliu Carneiro Leão o concurso do bandoleiro Vicente de Paula às forças do governo, cancelando os ajustes feitos pelo seu antecessor, através do padre Pinto de Campos. Havia, porém, de ser muito criticado por ter posto a prêmio a cabeça de Pedro Ivo. É verdade que fez anunciar que pagaria 3 contos a quem o apresenta-se morto, mas declarara pagar o dobro dessa quantia se o bravo capitão fosse apresentado vivo. E, no primeiro caso, segundo explicação dada pelo ministro da Justiça à Câmara dos Deputados, asterisco, era exigida prévia e completa justificação da resistência à prisão, de modo a excluir a hipótese de um assassinato. A resistência de Pedro Ivo irritava os conservadores e desprestigiava o governo. O intrépido guerrilheiro das matas parecia invencível, embora tantas vezes rechaçado. Como que, a cada revés, cobrava novo alento para a luta. Ainda na fala do trono lida na abertura da Assembleia Geral, a 1 de janeiro de 1850, dizia o imperador que lhe era penoso ter de anunciar os desgraçados acontecimentos que ocorreram recentemente na província de Pernambuco. E acrescentava: homens dominados por paixões violentas perturbaram a tranquilidade e a ordem pública, e tentaram alterar as instituições do Brasil. Falava na repressão enérgica da Guarda Nacional, do Exército e da Marinha, mas dizia que a província ainda não estava de todo pacificada, pois homens perdidos, que surdos à voz da minha imperial clemência se retraíram a zero. Asterisco, discurso de Eusébio de Queiroz Coutinho Matoso da Câmara, citado por Joaquim Nabuco em nota ao capítulo 3º de Um Estadista do Império. Diodoro. Primeiro volume. 89. Matas para persistirem na carreira de seus crimes, procuram novamente perturbar a tranquilidade pública. Um jornalzinho radical, em 1849, já reconhecendo a derrota, acha que só há um remédio para quem vive em Pernambuco: emigrar, ir para fora do Império. O seu título é O Vapor da Califórnia e, nestes versinhos, exprimir-me o seu desalento. 1111 Gueus amigos, Pacitia, já voltou à idade córnea, ou servos dos Cavalcante, ou seguir para a Califórnia. A Justiça Imperial processou os principais dirigentes do movimento, figurando no libelo acusatório do promotor Francisco Xavier Paes Barreto os ex-deputados Lopes Neto, Vilela Tavares, Padre Faria, Antônio da Costa Rego Monteiro e mais o jornalista Antônio Borges da Fonseca, todos eles como cabeças da rebelião. Sendo apontados ainda como corréus e aliciadores do povo 25 outros cidadãos. Destes, quase todos, a não ser alguns que lograram fugir, foram mandados para a ilha de Fernando de Noronha. Pedro Ivo, o filho do povo, o gênio das pelejas, o leão sangrento que rugia, segundo os versos em que o estro generoso de Álvares de Azevedo para ele reclamava anistia ao imperador, abateu, por fim, a bandeira da luta e deixou Pernambuco, por mar, indo para a Bahia, onde se entregou ao L, residente dessa província, que o trouxe, com outros companheiros, para a corte. O resto é conhecido. A prisão na Fortaleza da Laje, os termos rigorosos da anistia oferecida por Eusébio de Queiroz Coutinho Matoso da Câmara, ministro da Justiça do gabinete conservador presidido por Costa Carvalho, sucessor de Araújo Lima. Anistia que impunha aos rebeldes residir fora do Império por espaço de 6 anos em lugar aprovado pelo governo, a fuga preparada por Teófilo Otoni e Sales Torres Homem, na madrugada de 20 de abril de 1851 e, depois, a morte, em águas de Pernambuco, a bordo de um navio em que embarcara para Gênova e do qual seu corpo foi lançado ao mar. Tinha Pedro Ivo apenas 40 anos, mas as provações da luta e os maus tratos na prisão o haviam convertido no morto-vivo. 40. R. Magalhães Júnior.
O trágico balanço dessa luta, feito por Jerônimo Martiniano Figueira de Melo, autor da Crônica da Rebelião Praieira em 1848 e 1849, apresenta os seguintes dados. Lado do governo, 10 oficiais mortos e 21 feridos, 303 praças de pré-mortas e 492 feridas. Lado dos rebeldes, 502 mortos e 188 feridos. Foi, sem dúvida, uma das mais sangrentas lutas civis daqueles tempos. Assim, nessa campanha contra a Praia, contra seus líderes e suas forças irregulares, foi que o jovem segundo-tenente de artilharia a pé, Manuel Deodoro da Fonseca, conheceu pela primeira vez o impacto das operações de guerra, ***. Iniciou a vida militar participando de uma luta fratricida, uma refrega entre irinos. Não lhe competia discernir se a causa contra a qual lutava era boa ou má. Provavelmente, não estava, sequer, informado da natureza do movimento pernambucano, movimento nacionalista, por excelência, esmagado, por ironia da sorte, pela tropa comandada por um português de nascimento, um maroto, o general José Joaquim Coelho, anos mais tarde elevado a Barão da Vitória. Para Deodoro, o que importava era o dever a cumprir, a obediência que, como soldado profissional, devia aos superiores. 40 anos depois, sendo um chefe, ele já não pensaria assim e se apresentaria como um rebelado aos olhos do país. Singular contraste o desta vida de soldado. Começou a carreira militar ajudando a sufocar uma rebelião e encerrou-a colocando-se à frente de uma revolução. Só uma coisa distingue, aliás, as rebeliões das revoluções. São rebeliões as revoluções que não vingam. São revoluções as rebeliões que triunfam. Asterisco, na luta contra os rebeldes da Praia também tomou parte seu irmão, o segundo-tenente Hermes Ernesto da Fonseca, elogiado pela participação que teve, no combate do Pau Amarelo, a 13 de fevereiro de 1849. De tenente a capitão, período de tranquilidade para P. Império, rotina de quartel, 5 prestigios disciplinares, casamento, em Mato Grosso, política brasileira no Uruguai, Deodoro no corpo expedicionário contra Aguirre, passeata triunfal a Fontevidéu, incorporado às J6 SAS em Operalges contra Solano Lopes, rumo à Fortaleza do Cerro. Em 1851, liquidada, internamente, a Revolução Praieira e ultimada, com a vitória de Monte Caseiros, a campanha contra os caudilhos Manuel Oribe, do Uruguai, e Juan Manuel Rosas, da Argentina, o Brasil entra numa fase de calmaria que se prolonga por mais de um decênio. A derrota do tirano argentino amortecera por longo tempo as agitações do Prata. Reinava no Império uma tranquilidade aparente, nascida menos da satisfação geral do que do desânimo, consequente ao malogro de toda uma série de insurreições regionais, que traduziam, antes de tudo, a veemente reação contra a centralização adotada pela monarquia e o profundo anseio de autonomia das províncias. Sentimento que encontraria depois o meio pacífico de expansão na campanha dos republicanos como dos monarquistas liberais em prol da federação. Quase 15 anos da vida militar de Deodoro vão se desenrolar num ambiente desfavorável à afirmação de suas qualidades guerreiras. Depois do batismo de fogo na campanha contra a revolta praieira, fora ele promovido a segundo-tenente, participando, nesse posto, de um dos combates finais, o da Barra de Eniatuba, na província da Paraíba. Retornou a Recife, daí foi mandado à província da Bahia e, depois, à corte. Mas, em 1851, tinha de regressar. 42. R. Magalhães Júnior. A Pernambuco, onde, depois de ter conseguido promover a contagem do seu tempo de praça desde 6 de março de 1846, data em que se matriculara na escola militar, logrou ser promovido a primeiro-tenente. Dá-se, então, um singular desajustamento entre o jovem oficial e a disciplina da caserna. Ele, que era disciplinado, bravo, zeloso, cumpridor exato de seus deveres militares, foi preso nada menos de 5 vezes, no espaço de menos de 2 anos. O motivo das prisões era puramente disciplinar. O comandante do 4. Batalhão de Artilharia a pé prendeu-o, pela primeira vez, a 2 de agosto de 1852, por não ter apresentado a ordem do dia. Foi solto no mesmo dia. Mas, a 17 de outubro, o mesmo comandante de novo o prendeu, por lhe ter faltado com o cumprimento e por lhe ter mandado a ordem do dia por um inferior. A punição, dessa vez, foi mais severa, 2 dias de prisão. Outra vez foi preso a 29 de dezembro do mesmo ano, por ter deixado de transmitir a ordem do quartel-general para o embarque de um destacamento para a ilha de Fernando de Noronha. Teve essa terceira prisão a duração de 4 dias, pois que só foi solto a L de janeiro de 1853. De sua fé de ofício, arquivada no Ministério da Guerra,
Consta que foi de novo preso pelo Comando das Armas, no Forte do Buraco, a 2 de junho, por falta de cumprimento dos seus deveres, sem especificar detalhadamente de que se tratava. 9 dias permaneceu Deodoro dessa vez na prisão, passando o resto do ano sem nenhuma outra falta grave. Ainda não estava de todo emendado o jovem tenente. A 25 de fevereiro, era ainda uma vez preso, e acusado então de infração bem mais séria, há de ter insultado o comandante da 7ª Companhia, pelo fato de haver este representado contra ele pela maneira por que detalhava o serviço. Não só ficou preso uma semana, foi solto a 4 de março, mas ainda, com ofício do comandante das armas, com essa mesma data, foi mandado adir ao 9º Batalhão de Infantaria, por conveniência do serviço e da disciplina. Pode-se dizer que foi esse o período crítico de sua carreira, o dos 24 aos 26 anos, em que teve de lutar contra si mesmo, contra o seu temperamento rebelde, contra as estreitezas e mesquinharias de um regulamento militar severíssimo, moldado, ainda, no rigorismo do Conde de Lippe. 0. Diodoro. Primeiro volume. 43. Deve ter provocado escândalo a sua conduta, pois que foi chamado à corte, e por isso, ficou desligado do 9º Batalhão de Infantaria, passando a fazer parte do 1 Graus Batalhão de Artilharia a pé. Aí parece ter encontrado mais simpatia e mais compreensão, ou soube dominar melhor os seus impulsos, tornando-se mais controlado e mais atento, tanto assim que mereceu, no mesmo ano, um elogio em seus assentamentos pelo bom desempenho de suas obrigações na Fortaleza de Santa Cruz. Novos elogios recebeu ao ser desligado daquela unidade e transferido, a 24 de abril de 1855, para o Batalhão de Engenheiros. Reconheciam-lhe agora zelo, prontidão, boa vontade e dedicação, além de capacidade e inteligência no desempenho de todos os deveres. Estava reabilitado de suas manifestações de rebeldia. A 24 de dezembro de 1856, recebia um presente de Natal por certo imprevisto, mas que bem procurara merecer no esforço dos últimos 2 anos, a promoção ao posto de capitão. Com essa promoção, foi despachado para preencher um dos claros existentes na 8ª Companhia do 4 Graus Batalhão de Artilharia a pé em Recife e tomou, pela 3ª vez, o caminho de Pernambuco. Desde então, até 1864, sua atividade militar cifrou-se no cumprimento de obrigações rotineiras da vida de caserna em tempo de paz. Le combat est la vie de l'armée, escreveu Alfred de Vigny, e ninguém o sabe melhor que os soldados. Para os homens educados para a guerra, esses períodos de calma, de tranquilidade interna e externa, são períodos ingratos, de estagnação e de monotonia. São períodos que não fazem história. Não houve, na vida do Império, período mais tranquilo do que esse, de quase 3 lustros, da sufocação do movimento praieiro, em Pernambuco, e da queda de Rosas, até nossa intervenção no Uruguai. A vida de Deodoro teria sido, então, despida de maior interesse, limitando-se a simples troca de quartéis e de unidades militares, de uma província para a corte e, logo, para outra província, se um acontecimento de natureza íntima não a tem então marcado. Servia Deodoro nessa época em Mato Grosso, à disposição do presidente da província. Era este. 44. R. Magalhães Júnior. O tenente-coronel Antônio Pedro de Alecastro, a quem o gabinete conservador de Ângelo Muniz da Silva Ferraz, futuro barão de Uruguaiana, tinha, em outubro de 1859, confiado, ao mesmo tempo, o comando das armas e a tarefa de governar aquela distante região. Mais de 20 anos antes, de 1834 a 1836, aquele militar havia governado o Mato Grosso. Mas, nesse novo período, tornou-se Alencastro famoso pelas suas violências, uma delas, a prisão, na própria igreja de Cuiabá, onde proferia um sermão, do padre liberal Ernesto Camilo Barreto, confinado, primeiro num quartel, depois no Forte de Coimbra e, por último, posto a bordo do navio Marquês de Olinda, que o levou para a corte. Terminou o episódio com o regresso do padre e a demissão do presidente, nos primeiros dias do ano de 1862. Deodoro não se arrependeu, entretanto, dos 2 anos que então passou em Mato Grosso, ao lado do terrível presidente Alencastro. Chegando a Cuiabá, conheceu alguém que o impressionou vivamente, Mariana Cecília de Souza Meireles, que, embora nascida na corte, ali modestamente vivia em companhia da mãe, viúva de um capitão do exército. Talvez já conformada com a perspectiva de permanecer solteira, pois alcançara uma idade em que as moças só raramente encontravam quem as cortejasse com intenções matrimoniais.
Alvoroçou-se ela ao conhecer o ajudante de ordens do presidente da província. Deodoro, que até então se conservara imune às tentações amorosas, sem revelar inclinações para o casamento, sentiu-se fortemente atraído por aquela figura de mulher, tão terna e tão modesta, tão recatada e tão simples. A paixão mútua foi súbita e lavrou com tal veemência que ambos concordaram em que deviam casar-se o mais cedo possível. Deodoro não deu importância alguma ao fato de que sua eleita tivesse 1 ano a mais do que ele. Para que o casamento mais depressa se realizasse, o noivo pediu e obteve, do bispo de Cuiabá, a dispensa dos proclamas. E o próprio prelado, D. José Antônio dos Reis, celebrou a cerimônia nupcial, no Palácio Diocesano, às 19 horas do dia 16 de abril de 1860, na presença do presidente da província e do coronel Inocêncio Eustáquio Ferreira de Araújo, os quais serviram como testemunhas. A certidão, apresentada por Deodoro. Primeiro volume. 45. Deodoro, mais tarde, ao Ministério da Guerra, para que constasse dos seus assentamentos, dava a idade do noivo, 33 anos, e da noiva, 34. Ela filha legítima do finado capitão Feliciano de Souza Meireles e de Dona Henriqueta Júlia de Souza Meireles, e natural da corte do Rio de Janeiro. Em Dona Mariana encontraria Deodoro a companheira exemplar de sua vida. 2 anos depois de casado, vinha ele para a corte com a esposa, que bem cedo teria de experimentar duras provações em sua vida matrimonial. Não que o homem a quem se ligara não a cercasse da maior consideração e carinho. Mas é que, antes de 4 anos de casada, teria o marido que dizer-lhe adeus, para só reaparecer depois de transcorrido mais de 1 lustro. Foram de tortura os dias que ela passou, à espera de notícias do esposo distante, sofrendo as angústias de uma ausência que se prolongava indefinidamente, entre sustos constantes e perigos crescentes. Ela se casara sem sequer pensar em guerras e batalhas, e ele, oficial ambicioso, ávido de merecer promoções, não apenas tinha que cumprir o dever de bem servir a pátria, mas ainda havia, naquela luta, uma oportunidade para galgar, 1 a 1, os altos postos da carreira militar. Despedindo-se de um capitão de 37 anos de idade, ela veria chegar em casa, de regresso, 6 anos depois, um austero coronel curtido de sol e com o peito coberto de medalhas, tão diferente do seu Manuel de outrora que a ele se agarraria em soluços, sem encontrar na palavra com que pudesse exprimir o tropel de suas emoções. A Saparaço del fins da 1864. No princípio do ano anterior, estivera Deodoro alguns meses afastado das fileiras, com licença, de favor, isto é, com soldo e etapa, para tratar da saúde, afetada por uma bronquite renitente. Ao regressar, curado, fora designado instrutor dos guardas nacionais destacados na fortaleza de Santa Cruz, merecendo elogios pelo asseio com que, em março de 1864, apresentou sua tropa numa revista em ordem de marcha. É então designado para um dos batalhões que vão formar a brigada expedicionária despachada da corte para o Rio da Prata. Passa o Natal em companhia da esposa, da mãe e das irmãs. E, a 26 de dezembro, parte, com sua tropa, ao encontro do perigo. Dona Mariana Cecília Meireles da Fonseca fica sob 46. R. Magalhães Júnior. A guarda da matriarca espartana, Dona Rosa Maria Paraulina da Fonseca, juntamente com suas cunhadas, Emília Rosa e Amélia Rosa, e mais tarde as concunhadas, esposas de irmãos de Deodoro que também cedo partiriam para os campos de batalha, alguns para não voltar. A casa da viúva do tenente-coronel Manuel Mendes da Fonseca ficou, assim, povoada quase apenas de saias, pois que um único de seus filhos então não pegaria em armas para a defesa da pátria. Asterisco. Ao partir, Deodoro tinha a impressão de que breve estaria de regresso. Era questão de algumas semanas, no máximo de alguns meses, o tempo necessário para pôr em ordem os assuntos do Uruguai, onde caudilhos inimigos do Brasil estavam criando dificuldades e suscitando reclamações dos fazendeiros dos nossos territórios fronteiriços. Mas aquilo não seria um simples passeio ao prata. Era o início de uma guerra dura e encarniçada, que exigiria do Brasil os maiores sacrifícios materiais e enormes perdas de vida. Asterisk. O Uruguai, no século passado, constituiu um motivo de constantes preocupações da política exterior do Império, nem sempre bem orientada. Para que a Argentina não o absorvesse, entramos em luta e o anexamos ao nosso território, com o nome de Província Cisplatina. Mas não conseguimos sopitar os anseios de independência do seu povo. Fomos de novo à luta, em 1828, e sofremos sérios reveses, em consequência dos quais o perdemos. Underline dessa vez, conquistou o Uruguai sua autonomia. Nem seria argentino, nem brasileiro. Fez-se país independente. Contudo,
Ainda não estaria livre da interferência do governo imperial. Para afastar, mais, Lemos Alhures que esse filho, Pedro Paulino da Fonseca, segundo tenente reformado, fora pelo imperador dispensado do serviço das armas, para que a mãe, viúva, não ficasse sozinha. Não houve tal consideração. Pedro Paulino da Fonseca assentou praça, como voluntário, a 6 de julho de 1846 e obteve, em 1847, matrícula na escola militar. Cursava o 5º ano quando, a 14 de março de 1853, foi promovido a 1 Sargento. No ano seguinte, em dezembro, passou a 2 tenente, indo servir, não na tropa, mas como amanuense da repartição do ajudante-general. Casou-se em 1857 com de Francisca Catarina Pessini Franklin. Foi diretor de uma escola elementar do 1 Batalhão de Artilharia a pé, sendo desligado a 22 de julho de 1861, por ter sido julgado incapaz para o serviço ativo pela Junta de Saúde Militar, por sofrer de tuberculose pulmonar, moléstia incurável, conforme consta de sua fé de ofício. Exerceu, depois, no Império, o cargo de vedor da Casa de Correção. Diodoro. Primeiro volume. 47. Uma vez, a ameaça de vir a ser absorvido pela Argentina, em 1854, a pedido de um governo fraco, ocupamo-lo militarmente, enviando para Montevidéu o general Francisco Félix da Fonseca Pereira Pinto, à frente de uma divisão de 4.000 homens. A facção política uruguaia que melhor se entendia com o Brasil era o Partido Colorado, ao qual, em todas as oportunidades, dávamos mão forte. Daí a antipatia que nos votavam os homens do Partido Blanco. Quando no poder, estes não perdiam o ensejo de nos hostilizar. E era isso o que ocorria quando, em 1864, governava o Uruguai o presidente Bernardo Prudêncio Berro. Estancieiros brasileiros com propriedades no território uruguaio e na zona fronteiriça tiveram seus animais requisitados para a cavalaria dos blancos e seus peões foram recrutados para o serviço militar. Se havia alguma oposição, a represália era o saque e o espancamento. A tal ponto chegará a situação, que do Rio Grande do Sul o general Antônio de Souza Neto enviou uma intimação ao governo imperial. Ou protegia o império os seus súditos humilhados, assaltados e perseguidos, ou estes se organizariam como força irregular, tomariam armas e estabeleceriam sua própria defesa. Viu-se o gabinete liberal de Zacarias de Góes e Vasconcelos forçado a agir com rapidez e energia. O conselheiro José Antônio Saraiva foi mandado ao Uruguai em missão especial. Ao mesmo tempo, o então barão de Tamandaré permanecia nas Águas do Prata à frente de uma divisão naval, capitaneada pela corveta vapor Niterói, e o general João Propício Mena Barreto reunia na fronteira um pequeno exército. Ao desembarcar Saraiva em Montevidéu, já o presidente Berro tinha deixado o poder, passando a seu sucessor, Anastásio Aguirre. Apresentou o plenipotenciário brasileiro ao novo governante severa reclamação na qual o governo imperial exigia a destituição das autoridades responsáveis pelos abusos cometidos contra os interesses brasileiros, a punição dos autores dos saques e chacinas, a indenização dos prejuízos causados e a imediata libertação dos nossos concidadãos recrutados para o serviço militar na nação uruguaia. A resposta de Aguirre, por intermédio do seu ministro do Exterior, Juan José Herrera, foi sobranceira. Em lugar de dar satisfações, por sua vez acusou o governo brasileiro, juntamente com o argentino, de fome. 48. R. Magalhães Jr. Para a insurreição no Uruguai, com o fornecimento de armas e recursos financeiros ao caudilho colorado, General Venâncio Flores. Em face disto, Saraiva partiu para Buenos Aires, de onde, a 4 de agosto de 1864, de acordo com as instruções do governo imperial, enviou a Aguirre um ultimatum no qual marcava prazo ao Uruguai para cumprir o que lhe fora exigido. Tal ultimatum foi-lhe devolvido, ao cabo de 5 dias, por ser tido como inaceitável. Era a guerra que primeira começar. Asterisco 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 As operações contra o governo de Aguirre começaram com a intervenção de Tamandaré, bloqueando o porto de Paysandu, que se encontrava sob o assédio de Venâncio Flores. Com este, entendeu-se o comando militar brasileiro, marchando desde então, lado a lado, suas forças irregulares e as forças imperiais. Já lavrava durante mais de 2 meses a luta, quando Deodoro da Fonseca teve ordem de embarque. Fazia parte do batalhão expedicionário, mandado da corte, para reforçar as tropas que já se encontravam em operações. A 3 de janeiro de 1865, pisava ele território uruguaio, em Frei Bento. Dali seguiu para Santa Luzia, onde passou a pertencer a 2. Brigada do Exército em operações.
O combate decisivo tinha já sido travado, de 31 de dezembro a 2 de janeiro, pela posse de Paissandu, sendo as forças atacantes comandadas pelos generais João Propício Mena Barreto e Venâncio Flores, este desde logo reconhecido como beligerante pelo nosso governo. Médio 4.000 projetis tinham sido disparados pela artilharia brasileira, comandada pelo tenente-coronel Malete, contra aquela praça, quando o comandante Blanco, Leandro Gomes, deliberou render-se, pois que lhe restavam apenas 700 homens, contra uma força muito superior e poderosamente armada. Nesse cerco, os brasileiros tiveram 519 homens fora de combate e os colorados 150. Terminou esse episódio da luta com uma cena bárbara, a execução do comandante vencido a mando de um dos oficiais colorados. Com a tomada de Paissandu, a luta estava praticamente no fim. E o resto seria quase que uma Diodoro. Primeiro volume. 49. Simples passeata triunfal, desgastada como se achava a resistência dos adversários, baixa a sua moral e completa a impossibilidade de reorganização de suas forças. A L de Janeiro, a divisão naval brasileira, sob o comando de Tamandaré, dava início ao bloqueio de Montevidéu, após fazer a devida comunicação ao corpo diplomático e aos comandantes das estações navais estrangeiras. Enquanto que 11 navios de guerra mantinham esse bloqueio, 8.000 homens marchavam por terra contra a capital uruguaia. Nessa ocasião, foi dado um prazo de 15 dias ao governo de Aguirre para fazer evacuar a cidade, ameaçada de bombardeio, caso não capitulasse. José Maria da Silva Paranhos, que substituíra Saraiva como plenipotenciário, aceitou uma solução diferente da que havia sido estabelecida no ultimatum deste, a renúncia de Aguirre ao poder, transferindo ele o mando ao presidente do Senado, Tomás Vilauba. Entretanto, Tamandaré protestou e o governo imperial deu-lhe mão forte. Vilauba teve de transmitir o poder a Venâncio Flores, que, em nota entregue a Paranhos, se comprometeu a cumprir tudo quanto o Brasil exigirá do Uruguai. O mesmo diplomata firmou, logo a seguir, o Tratado de Aliança Brasileiro-Uruguaio. Participou Deodoro do cerco de Montevidéu, até a capitulação dessa praça, a 20 de fevereiro de 1865. Terminada a luta em terras do Uruguai, não pôde sequer pensar em voltar à pátria. A 24 do mesmo mês, marchou com a L Divisão do Exército e foi acampar junto à Fortaleza do Cerro, ficando incorporado, desde logo, às forças em operações contra o ditador do Paraguai, Francisco Solano Lopes. 0. Deodoro na Guerra do Paraguai. Solano Lopes solidário com Aguirre, represálias paraguaias contra o Brasil, a apreensão do M. Arcui de Olinda e prisão de Carneiro de Campos, invasão de Mato Grosso pelas forças de Lopes, o Tratado da Tríplice Aliança, situação do Exército, criação dos Volúmeos da Pátria, movimentam-se as forças brasileiras para o novo teatro das operações, a verdadeira história de um soneto, a ratoeira de Uruguaiana. Deodoro costumava dizer que fizera a Guerra do Paraguai de fio a pavio. Realmente, assim sucedera. Poucos oficiais poderiam gabar-se de tal mérito. Mesmo os comandantes em chefe das operações foram 3, Osório, Caxias e o Conde de Eu, este na etapa final, já praticamente vencida a guerra, que de então por diante passará a ser apenas uma guerrilha. Reconstituamos, em rápido bosquejo, os antecedentes dessa luta, a maior e mais longa que sustentamós contra uma potência estrangeira no século passado. Governava o Paraguai, desde 1862, o jovem general Francisco Solano Lopes, filho de Carlos Antônio Lopes, sucessor do ponto famoso Dr. Gaspar Rodrigues Frei, e companhia. Ao contrário deste, que mantivera o Paraguai isolado das outras nações, hostil aos estrangeiros, cultivando um nacionalismo ultramontano, Carlos Antônio Lopes abrirá o seu país ao comércio internacional. Graus fizera com o Brasil tratado de navegação permitindo a passagem dos nossos navios pelo rio Paraguai. Contratara oficiais brasileiros para colaborar no plano de fortificações do seu país e na melhoria da instrução. Deodoro. Primeiro volume. 51. Militar do seu exército, asterisco. Como França, Carlos Antônio Lopes governou até o dia de sua morte, e, no leito em que se encontrava moribundo, redigiu seu testamento político, nomeando vice-presidente da República seu filho Francisco. Este era, então, ministro da Guerra e da Marinha e tinha pouco mais de 30 anos. Não sirva isso de espanto a ninguém, pois, entrando para o exército com 15 anos, era aos dezo. Ito, por um capricho do pai, brigadeiro-general e comandante das forças de terra do Paraguai. Depois de feito general tão rapidamente, o pai dera-lhe a chefia de uma embaixada especial. Visitou o Rio de Janeiro, onde foi recebido pelo imperador Dom Pedro II no Paço de São Cristóvão, asterisco,
de regresso da Inglaterra e da França, onde consta ter caído na simpatia da imperatriz Eugênia e merecido de Napoleão III a deferência de comandar uma das fases de uma parada militar. Homem galante, já sendo pai de alguns filhos, na cidade de Assunção, embora sendo solteiro. Trouxe Solano Lopes da Europa a senhora Elisa Alicia Lynch de Quatrefages, nascida na Irlanda e casada com um francês, de quem se separara. A viagem deu-lhe sonhos de grandeza e, quando no poder, intentou realizá-los, ampliando as fronteiras do Paraguai à custa do Brasil, que mal povoara e pior guarnecera a enorme vastidão do seu território ocidental. A oportunidade surgia com a intervenção brasileira no Uruguai. Tinha Solano Lopes assumido um compromisso de solidariedade com o governo Blanco, em tratado por ele próprio negociado em vida do pai. Entendia o governo paraguaio que o Uruguai era o caminho natural para o Paraguai e que a ocupação daquela república comprometeria a sua própria segurança. A impressão reinante no Paraguai era a de que, ocupado o Uruguai, o Império tentaria também a sua imediata ocupação, para obter pela força a solução das questões de limites ainda a resolver. É o que se infere da leitura de autores paraguaios, como Juan Leari e outros. Diz este, por aquele tratado, o Paraguai havia se comprometido a, Carlos Antônio Lopes mandou um dos filhos, Benigno Lopes, então com 16 anos, matricular-se, em 1851, na Academia de Marinha do Rio de Janeiro. Francisco Solano Lopes foi levado ao paço pelo Visconde de Abaeté, a 24 de dezembro de 1854. Ver, sobre o assunto, o Império em Chinelos. 52. R. Magalhães Jr. Sustentar a independência do Uruguai, considerando o casus belli a ocupação de uma parte qualquer do seu território. A guerra com o Paraguai se iniciou simultaneamente com a campanha do Uruguai. Quando Saraiva apresentará o ultimatum brasileiro ao governo de Anastácio Aguirre, Solano Lopes, disto informado, dirigira uma nota ao ministro brasileiro em Assunção, a 30 de agosto de 1864, convidando o Brasil a não tornar efetivas as ameaças contidas naquele documento. Pois seu governo não poderia consentir na ocupação militar do território uruguaio uma vez que tal fato atentaria contra o equilíbrio do Rio da Prata, que interessava ao Paraguai como garantia de sua segurança. Não dera o Império importância a tal objurgatória. Com o desenvolvimento da campanha contra Aguirre, entendeu Lopes que era o momento de romper as hostilidades. As tropas de João Propício Mena Barreto e a esquadra de Tamandaré ainda estavam em ação no Uruguai quando as represálias de Lopes começaram a se fazer sentir. Na segunda semana de novembro de 1864, faz o ditador paraguaio capturar, a passagem por Assunção, o navio brasileiro Marquês de Olinda, prendendo sua tripulação e passageiros, entre os quais o coronel Frederico Carneiro de Campos, que, recém-nomeado presidente da província de Mato Grosso, ia assumir o seu posto. Foi o início das hostilidades. O governo imperial protesta e Lopes, como resposta, apresenta-nos uma formal declaração de guerra, ao mesmo tempo que ordena às suas tropas a invasão e ocupação de Mato Grosso. Com essa guerra, surge para muitos dos nossos oficiais a oportunidade de provar sua bravura e competência, e um dos que sabem aproveitar-se de todos os ensejos que a campanha lhe oferece é Manuel Deodoro da Fonseca, que, aos 37 anos, ainda é capitão. Solano Lopes, com apenas um ano mais de idade, há 20 anos que é brigadeiro e agora, por lei especial do arremedo de Congresso, é difícil precisar o dia certo, dia 11, segundo Gustavo Barroso, em História Militar do Brasil, 12, diz Rio Branco, nas Efemérides Brasileiras, 14, diz Juan Leari em Eu Mariscal Solano Lopes. Deodoro. Primeiro volume. 53. Existente no Paraguai, é declarado generalíssimo. A diferença está em que Deodoro não teve um pai poderoso, que lhe servisse de protetor. Seu protetor será, não um amigo prestigioso, ou um pai indulgente, mas o próprio chefe dos exércitos inimigos, como ele próprio, anos depois, vem a proclamar. Em Mato Grosso, as tropas de Lopes fizeram rápidos progressos. Eram quase 8.000 homens, bem armados, bem municiados, bem adestrados, marchando contra uma vastidão territorial quase deserta, desprotegida, ao abandono. Apesar da viva resistência das escassas tropas brasileiras, comandadas pelo bravo tenente-coronel Hermenegildo Porto Carreiro, o forte de Nova Coimbra foi ocupado pelos paraguaios, e sucessivamente Corumbá, Albuquerque, Bela Vista, Ponta Porã, Miranda, Nioaque, Até então as legiões de Lopes pareciam invencíveis. Mas só o seriam na primeira fase da campanha.
Com a capitulação de Montevidéu e a passagem Gol Poder a Venâncio Flores, este firma entendimentos com o Brasil. Lopes tenta atrair a solidariedade da Confederação Argentina e se dirige a Mitre, pedindo-lhe que, pelo menos, permita a passagem de tropas paraguaias pelo seu território, a fim de atacar o Brasil pelo sul. O principal argumento para convencer a Mitre era o de que, em 1855, a Argentina permitirá a passagem, pelo Prata, da esquadra brasileira de Pedro Ferreira que forçara o governo de seu pai a admitir a navegação do Rio Paraguai, o que foi, posteriormente, objeto de um tratado. Mitre, entretanto, não acedeu a tais desejos, entendendo que a Argentina violaria a sua neutralidade, se o permitisse. Já estava o governo de Mitre sob suspeitas dos paraguaios, segundo os quais a esquadra de Tamandaré se abastecia em Buenos Aires e receberá dos arsenais argentinos as munições que empregara contra Aguirre. Irritado, Lopes cometeu o maior dos seus erros, o de invadir a província argentina de Corrientes, para através dela marchar contra o Rio Grande do Sul. Fácil se tornou, então, ao plenipotenciário brasileiro, conselheiro Francisco Otaviano de Almeida Rosa, entabular, em Buenos Aires, para onde se dirigiu também Venâncio Flores, as negociações diplomáticas de que resultou o Tratado da Tríplice Aliança, que convertia, a expedição mandada pelo governo imperial, por terra, CM Socorro de Mato Grosso, só atingiria essa longínqua província 2 anos depois. 54. R. Magalhães Júnior. Brasil, Uruguai e Argentina e nações aliadas contra o governo do Paraguai, empregando-os meios de que dispusessem e assumindo o compromisso de não depor as armas senão de comum acordo e depois de ponto terem derrubado do poder o governante inimigo. Estabelecia o tratado, de modo bem claro e preciso, que a guerra não era contra o povo paraguaio, mas contra o seu governo, e que seria respeitada quer a soberania, quer a integridade territorial do Paraguai. Por esse tratado, de incontestável alcance, ficara antecipadamente selado o destino de Lopes. Tinha este, contudo, em seu favor, uma poderosa organização militar e um povo disposto a segui-lo, a despeito de todos os sacrifícios que o ditador viria a impor-lhe nessa luta inglória. O próprio Solano Lopes agravara as condições da luta, provocando a Argentina, inimigo poderoso, que poderia cortar-lhe o caminho para o mar, necessário à importação de material bélico. Tamanha imprudência só se explica pela exagerada confiança depositada pelo ditador paraguaio nos elementos descontentes da política argentina, que lhe prometiam sublevá-la contra Mitre, repetindo agitações anteriores, e nos blancos do Uruguai, que se levantariam, se tivessem ajuda, contra Venâncio Flores. É o que deixa bem claro Juan Oleari, ao escrever: seu plano era dirigir-se resolutamente ao Uruguai, à frente de um poderoso exército, para salvar o governo de Montevidéu, aliar-se depois com ele e levar a guerra ao Brasil, contando com a prometida cooperação de Urquiza e com a manifesta boa vontade das províncias argentinas. Tudo, porém, saiu-lhe às avessas. Não abandonou o território paraguaio. Cedendo aos conselhos de seus áulicos, mandou um corpo de exército, que foi incapaz de executar o plano elaborado. A guerra fortificou a autoridade de Mitre, contribuindo para a unificação argentina, e as forças paraguaias, não conseguindo atingir o Uruguai, deixaram de criar ali, na oportunidade prevista, o clima de insurreição contra Flores, convertido no novo chefe militar da nação, e Carlos de Castro, o presidente que o representava no poder. Nominalmente, graças ao acordo propiciado pela diplomacia brasileira. Asterisco. El Marisca y Solano López, 2, Medicao, Madrid, 1925, páginas 146 a 7. Diodoro. Primeiro volume. 55. As hostilidades surpreendiam o Brasil com uma força militar reduzida, em proporção com as responsabilidades que íamos assumir na luta. Que era então o exército? Depõe Nelson Werneck Sodré, militar e historiador. Era quase uma ficção. Não existia como organização permanente. Os quadros eram formados e preenchidos pela população civil, ingênua nos manejas militares e inapta para o adestramento desde que não constituía isso a preocupação de primeira urgência. As fileiras abriram-se a um recrutamento sem organização e sem princípios fundamentais. O general Paula Cidade, fazendo o levantamento histórico da situação do exército no período imperial, afirma que ele se alimentava de voluntários, recrutados à força e engajados. E acrescenta: os voluntários eram relativamente escassos, embora as vantagens consignadas em lei e religiosamente pagás, o prêmio e a gratificação especial. Acorriam aos quartéis não raros desocupados, muitas vezes para se livrarem das perseguições de um inspetor de quarteirão ou de outra pequena autoridade policial, muitos filhos de oficiais e praças,
que por vocação adotavam a profissão paterna, um certo número de jovens pobres e inteligentes, que queriam estudar e que muitas vezes só se serviam do exército como ponto de apoio para galgar posições elevadas na vida civil, enfim, os filhos família mal comportados, que por uma tradição portuguesa os pais alistavam no exército, com o fim único de os corrigir e dobrar. Desse modo, os corpos viviam desfalcados em seus efetivos. O serviço policial a que se entregava o exército exigia muita gente. As faltas levantavam queixas e recriminações. Nesses apuros, recorria-se ao recrutamento forçado. Vinham então para os quartéis as maltas de vagabundos, que só eram mantidas em respeito pelo rigor disciplinar, inclusive o castigo corporal, abolido em 1874, mas que continuou vigorando até nossos dias. Nem a passagem de generais como Polidoro, Beaurepaire e Rohan, Caxias e Osório pela pasta da guerra conseguiria modificar esse estado de coisas. Impunha-se, ao instalar a guerra, uma providência imediata, para aumentar os desfalcados quadros das forças de terra. Daí ter o presidente do Conselho de Ministros, Francisco José Furtado, proposto ao imperador a criação dos Corpos de Voluntários da Pátria. 56. R. Magalhães Júnior. Estando a Câmara dos Deputados em recesso, seus trabalhos se encerravam, ordinariamente, a 12 de setembro, depois de votada a Lei de Meios, e se reabriam no ano seguinte, a 6 de maio. O imperador e o Conselho de Ministros se investiram de funções legislativas. Atendendo às graves e extraordinárias circunstâncias em que se achava o país e à urgente e indeclinável necessidade de tomar providências para a sustentação, no exterior, da honra e da integridade do Império. Os corpos de voluntários da pátria estariam abertos aos jovens maiores de 18 anos e aos cidadãos menores de 50, os quais, além do soldo dos voluntários do Exército, receberiam mais R$ 500 diários, a gratificação de R$ 300.000 ao darem baixa no fim da guerra e um prazo de terras de 22.500 braças quadradas, nas colônias militares e agrícolas. Teriam também todas as promoções a que fizessem jus por bravura, sem a perda daquelas vantagens, e se invalidados receberiam meio soldo. Os que perecessem deixariam pensão com meio soldo a quem indicassem como beneficiário. O prazo para apresentação de voluntários da pátria na corte foi de 60 dias, item a partir da publicação do decreto, datado de 7 de janeiro de 1865, e, nas províncias mais remotas, de 4 meses. Fosse pelas vantagens oferecidas, fosse por simples impulso de patriotismo, em face do perigo que ameaçava o império, e a imprensa contribuiu para a formação desse ambiente, pintando Solano Lopes como a encarnação do próprio Satanás. Milhares e milhares de cidadãos acorreram aos quartéis e, depois de sumário treinamento, lá seguiram, de mochila às costas, a caminho dos campos do Paraguai. À frente de tais tropas, aguerridas, mas improvisadas, estariam Deodoro da Fonseca e seus irmãos, como tantos outros oficiais, durante o longo período da guerra. Asterisk. 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 Não podemos acompanhar os passos de Manuel Deodoro da Fonseca nessa luta, prolongada e difícil, em terra estranha, contra inimigo tenaz e obstinado, fixando apenas as ações em que pessoalmente tomou parte. Face Mr. Traçar. Deodoro. Primeiro volume. 57. Ainda que esquematicamente, nas suas linhas essenciais, o quadro geral dos acontecimentos, numa seriação dos seus principais episódios. Tentaremos sintetizar o desenvolvimento da guerra, focalizando a ação de Deodoro com o apoio nos principais documentos existentes, que são a sua própria fé de ofício, arquivada no Ministério da Guerra, o Diário do Exército, contendo o relato das operações, dia a dia, asterisco, as referências de vários autores que se ocuparam da personalidade do ilustre soldado e, finalmente, 14 documentos, constituídos por partes de comandantes e subcomandantes de unidades militares, algumas do próprio Deodoro, referentes a combates e batalhas em que teve destacada atuação, asterisco asterisco. Assinala a fé de ofício, logo depois de aludir à capitulação de Montevidéu. Marchou com a L Divisão do Exército a 24 de fevereiro de 1865 e acampou junto à Fortaleza do Cerro, e ficou pertencendo ao Exército em operações contra o ditador do Paraguai. Embarcou a 26 e desembarcou em São Francisco a 30 de maio. Tornou a embarcar a 31 do dito mês e desembarcou em Daimon a L de julho. Transpôs o Rio Paraná a 30 e desembarcou junto à cidade de Concórdia, no estado argentino, tudo em 1865. Marchou com o exército para a província de Entre Rios com direção à República do Paraguai. Nessa época, aos 20 anos de idade, partia para o campo da luta o 7º oficial da família Fonseca, o alferes Afonso Aurélio, incorporado ao 34.
graus Batalhão de Voluntários. Só não seguirá o Tenente Pedro Paulino, reformado por ter contraído tuberculose. A Semana Ilustrada, atenta ao fato, publicou então uma alegoria, em que figurava de Rosa Paulina, ao centro, cercada por seus 7 filhos a serviço da pátria. Embaixo da alegoria, que cobria meia página da revista, no número de 20 de agosto de 1865, era estampado este soneto anônimo, que buscava interpretar a emoção da mãe daqueles bravos. 0. Asterisco. Trechos desse documento constam do livro Deodoro, Notas de um Repórter. Subsídios para a História, de Ernesto Senna. Asterisco asterisco. Desses 14 documentos, pertencentes ao Arquivo Nacional, obtivemos cópias graças à cooperação de seu ilustre diretor, Sr. Vilhena de Moraes, a quem rendemos os nossos melhores agradecimentos. 58. R. Magalhães Júnior. Cala-te, árvore de mãe, quando o inimigo pisa da nossa terra o chão sagrado. Amor da pátria, vívido, elevado só tu na solidão sertes comigo. O dever é maior do que o perigo, pede-te a pátria, cidadão orado, vai, meu filho, e nas lides do soldado minha lembrança viver de contigo. E José Tirro, o último. Minha alma, vê aí toda aí, convosco repartida e eu dou a de, e olhos secos, fria e calma. Oh! Não te assuste o horror da mercia lida, colhe no verde campo a melhor palma, ou morte orada ou gloriosa vida. O autor era, sem dúvida, um dos redatores da Semana Ilustrada. Entre esses havia vários poetas, Machado de Assis, asterisco, Ernesto Cibrão, Pedro Luiz, Joaquim Serra, Bruno Seabra, etc. Mas o soneto passa indevidamente por ser de Rosa Paulina, de certo senhora de poucas letras, como a maioria das de então. É que foi reproduzido em polianteias organizadas confusamente, sem citação alguma a respeito da fonte em que aparecerá originalmente. Era hábito da Semana Ilustrada enaltecer heróis da guerra em versos e às vezes sem eles. Homenagem igual, em proporção, mereceram, em debenho, os 5 irmãos Tamborim, Antônio, Sebastião, Miguel, Secundino e Emiliano, os quais iam de Furriel a capitão, ver edição de 12 de janeiro de 1867. Como quer que seja, cumpriram-se os votos que o autor daquele soneto exprimiu em nome da mãe dos Fonseca. Os que teriam de tombar, morreriam como bravos. Os que estavam destinados a sobreviver, retornariam aureolados pela glória das batalhas. Voltemos, porém, ao exame da trajetória de Manuel Deodoro da Fonseca. O trecho do documento que transcre. Asterisk. F. Por Machado de Assis que nos inclinamos, pois em versos ao general Pinheiro Guimarães, herói da guerra, usou expressões coincidentes, como Márcio Estrépito e Eternas Palmas. Diodoro. Primeiro volume. 59. Vemos pouco antes mostra-nos a lentidão e a cautela com que se ia deslocando o exército em operações. Concórdia fora o ponto escolhido para a concentração das tropas que o comando-geral lançaria contra o Paraguai quando julgasse oportuno. Ali vão ter o general Mitre, presidente da Argentina, que passa o governo ao vice-presidente Marcos Paz, o general Osório, comandante supremo das forças brasileiras, e o almirante Tamandaré, comandante em chefe da esquadra. Cabe às forças navais realizar as primeiras incursões, para além das fronteiras inimigas. Em terra, a primeira fase da guerra é puramente defensiva para os aliados. Solano Lopes tomou a iniciativa, nos primeiros meses da luta, para logo depois perdê-la definitivamente. Na invasão da Argentina, empregara uma força de 30.000 homens, sob o comando do general Venceslau Robles, e desta força uma parte se destacara, sob as ordens do coronel Antônio Estigarribia, logo em seguida à ocupação da província de Corrientes, transpondo o rio Uruguai e indo atacar São Borja. Na primeira investida, encontraram os paraguaios resistência e tiveram de retroceder. Mas, ao desferirem a segunda, já estava a vila praticamente deserta. A população fora evacuada. As forças que a defendiam, compostas de elementos da Guarda Nacional e de voluntários da pátria, se tinham retirado. Retraíam itens-se as nossas linhas, ao mesmo tempo que o inimigo, pouca ou nenhuma resistência encontrando, afoitamente avançava pelo nosso território, seguindo a linha do rio Uruguai, com a impressão de que obtinha uma sucessão de vitórias quando, na verdade, marchava ao encontro de um desastre. Nesse avanço, afastava-se cada vez mais de suas bases, assumia a responsabilidade da guarda de enormes áreas em que suas tropas cada vez mais se rarefaziam e, consequentemente, se tornavam mais vulneráveis. Quando Estigarribia se apercebeu que tinha caído numa armadilha, numa ratoeira, segundo as expressões do autor paraguaio Juan I.
Oleari, era tarde demais para retificar os seus planos imprudentes. Quando, com os seus 6.000 homens, alcançou a cidade de Uruguaiana e forçou-a a render-se, sua retaguarda foi habilmente cortada e sua força isolada, submetida a um longo cerco, que se apertava como um círculo de fogo, tanto por terra como pelas barrancas do rio Uruguai, patrulhadas dia 60. R. Magalhães Júnior. E noite pelas embarcações sob o comando direto de Tamandaré. Impossível receber reforços ou suprimentos. Em pouco. Esgotavam-se inteiramente os víveres e os ginetes da cavalaria começaram a ser imolados, para saciar a fome dos ocupantes de Uruguaiana. Por fim, começaram a escassear munições. A situação era insustentável. As forças de Robles, que poderiam vir em auxílio de Estigarribia, eram por sua vez batidas e tinham de retroceder. Para Solano Lopes, não havia escusas para o fracasso. Ou os seus comandantes venciam, ou eram tidos por traidores. Essa foi a acusação que pesou sobre Robles, fuzilado, por ordem do ditador, por não ter conservado correntes em seu poder e não ter invadido o Uruguai, conforme os planos que lhe cabia executar, fosse como fosse. O cerco de Uruguaiana terminaria com uma vitória expressiva, mas essa vitória não seria a primeira obtida pelas nossas armas nas operações contra o Paraguai. O primeiro dos nossos triunfos seria o de Riachuelo, antecipado pela intervenção da divisão naval sob o comando do almirante Francisco Manuel Barroso da Silva, o futuro barão do Amazonas. Nesse encontro, celebrado, ainda hoje, como o maior feito da Marinha de Guerra Brasileira, empregou B_Arroso 9 navios, armados com 59 canhões, contra 8 navios paraguaios e 6 chatas, artilhados com 47 peças. Além disto, tinham os paraguaios mais 30 canhões, colocados nas barrancas, além de vários batalhões de infantaria, que sustentavam fogo, de terra, contra os nossos soldados e marujos. Exortando cada brasileiro a cumprir o seu dever, Barroso assinalou a primeira grande vitória das nossas armas. Perderá um de seus navios, mas apreendera 4 ao inimigo, um destes o Marquês de Olinda, que voltava às nossas mãos, armado em vaso de guerra, e todas as chatas artilhadas. 2 meses depois, conquistavam as armas aliadas uma nova e grande vitória, a da rendição do inimigo em Uruguaiana, onde se entregaram 515 dos paraguaios de Estigarribia. Foi essa rendição, a 18 de setembro, um acontecimento tão significativo que se reuniram, para entrar na cidade, triunfalmente, os presidentes da Argentina e do Uruguai, o imperador do Brasil, e mais o Marechal Caxias, o almirante Tamandaré e o Conde de Eu. E numa sucessão de novas vitórias, os paraguaios vão sendo rechaçados do zero. Diodoro. Primeiro volume. 61. Rio Grande do Sul e da província argentina de Corrientes. Enquanto isso, a